multidão dos que crerão, era só o coração. Vamos ler a partir do versículo 11 até o 14, inicialmente. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Versículo 34 desse mesmo capítulo. Então, levando-os para a sua própria casa, aqui se referindo ao carcereiro que se converteu, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Capítulo 17, versículos de 1 a 6. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Versículos 10 e 11 desse mesmo capítulo. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, nós, no texto que lemos, passamos aí por mais um trecho da viagem do apóstolo Paulo, nessa sua segunda jornada. Os irmãos observem que o primeiro passo de Paulo para dentro da Europa, como falamos, foi Filipos, apenas para nos localizarmos aqui onde paramos. Filipos, primeira cidade do distrito da Macedônia. Depois nós vimos aí, capítulo 17, se você voltar a observar, que logo a partir de Filipos, Paulo vai para Tessalônica. E em Tessalônica diz a palavra aí que ele compartilha a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor naquela sinagoga em Tessalônica 3 sábados, 3 semanas. Ele passou apenas esse tempo com aqueles irmãos, em torno de 21 dias. E depois, o último passo que nós vimos, versículos 10 e 11 desse capítulo, Paulo dá mais um passo e é enviado pelos irmãos para Bereia. Então, algumas coisas aí são ditas a respeito dos irmãos de Bereia, que nós acabamos de ler.
Então há algumas características particulares ligadas a cada congregação. Tessalônica, por ordem, Filipos, Tessalônica e Bereia. Eu gostaria de, dentro dos versículos que nós lemos, esses 3 textos, recolher com os irmãos alguns princípios importantes com relação à verdade do Evangelho em contato conosco, o significado do Evangelho em contato com aqueles que o recebem, ou seja, o impacto do Evangelho, a transformação do Evangelho, a recepção do Evangelho, enfim, a interação do Evangelho com aqueles que o recebem. E eu penso que existem nesses textos específicos que nós lemos aí em torno de 12, 14 versículos, um pouco sobre cada igreja, Filipos, Tessalônica e Bereia, mas os irmãos vão ver quantos princípios importantes são mencionados aqui na palavra de Deus, pela inspiração do Espírito do Senhor, usando Lucas para registrar os assuntos desta maneira, como foram registrados. Então vamos primeiro, o primeiro passo, com relação a Filipos. Preste atenção aí no versículo 14. Vamos ler novamente com muito cuidado o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia. Muito interessante esse capítulo sobre Filipos. A história da igreja de Filipos, como narrada aqui, começa com Lídia e termina com Lídia. Você vai observar que depois que o carcereiro de Filipos se converte, Paulo, quando é solto da prisão em Filipos, daquela forma milagrosa, aquele terremoto sacudiu as grades da prisão, elas se abriram, soltaram-se as cadeias de todos, inclusive dos companheiros de prisão de Paulo, não apenas de Paulo e de Silas, mas de todos, e aqueles condenados, eles não se moveram para fora da prisão. Muito interessante. A palavra diz que o carcereiro ia se suicidar quando ele viu a prisão aberta, porque naquele tempo, se algum carcereiro deixasse os prisioneiros fugir, ele pagaria com a própria vida. Então, quando ele ia cometer suicídio, Paulo diz: não faças isso, estamos todos aqui. Muito impressionante aquela narrativa. Então diz a palavra que Pedro pregou o evangelho para Paulo pregou o evangelho para o carcereiro, ele creu, toda a sua casa creu. Ainda na narrativa tem alguns detalhes tão preciosos. Diz que aquele carcereiro carregou Paulo para a casa dele, sua própria casa. Diz a palavra que o carcereiro pôs a mesa para Paulo. Imagine isso. Ele pôs a mesa para Paulo, serviu Paulo depois de lavar os açoites dele. Você vai encontrar isso lá no versículo 34, 35. Então, depois dele pôr a mesa para Paulo, lavar os vergões de Paulo, que no caso era o condenado e o carcereiro era o vigia. Mas ele creu no Senhor, assim como toda a sua casa. Então ele lava os vergões de Paulo, põe a mesa para Paulo. Paulo prega o evangelho para a casa dele. E sabe para onde que Paulo vai depois disso? Volta para a prisão. Ele tinha que voltar para a prisão. Se ele não voltasse para a prisão, o carcereiro seria exterminado. Então Paulo volta para a prisão. E quando chega no dia seguinte, vem aquela ordem para que eles sejam soltos. Não é impressionante esse texto? Não é maravilhoso como Lucas registra isso? Então, irmãos, se você observar aqui, veja no versículo 40 desse capítulo, o último verso. Tendo-se retirado do cárcere, depois que Paulo e Silas foram soltos, o que eles fizeram? O que diz aí? Dirigiram-se para onde? Para a casa de Lídia. Que maravilha! Na casa de Lídia já havia uma igreja, um local de reunião. Antes, eram umas irmãs que estavam orando na beira do rio. Por que elas estavam orando na beira do rio? Porque era costume dos judeus que, quando não houvessem 10 cabeças de família, uma sinagoga não poderia ser formada. Isso não tem na Bíblia. Isso é tradução judaica. Isso foi coisa colocada por eles, quando inventaram a sinagoga. Sinagoga não é um conceito bíblico. Sinagoga é um conceito judaico. Então, quando não haviam 10 famílias para compor uma sinagoga, então eles tinham o costume de orar ao lado do rio. Isso era o que algumas irmãs estavam fazendo ali. Era uma descrição, uma apresentação de que eles estavam em terra estranha, de que eles foram dispersos. Então eles oravam ali na beira do rio, como que
significando que eles desejavam voltar para Jerusalém, que o povo do Senhor fosse novamente reunido, né? Então, aqueles dispersos, eles oravam na beira do rio. Então, aí estava Lídia orando na beira do rio. A palavra diz que ela era temente a Deus, e algumas outras irmãs, algumas outras pessoas também oravam. Quando Paulo prega o Evangelho no versículo 14, vamos recolher aqui alguns princípios tão importantes, então, com relação ao impacto do Evangelho, a interação do Evangelho conosco. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Essa cidade, nós sabemos, fica lá na Ásia Menor, para onde uma das cidades para as quais João escreveu uma das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, né? Tiatira é uma delas. Lídia era de Tiatira. Ela era uma vendedora de púrpura. Púrpura aqui não é tecido. Púrpura aqui é uma tintura extraída lá de uma planta própria, com aquela cor específica, púrpura, que era usada exatamente para tingir tecidos. Então ela fazia comércio dessa tintura, dessa planta. Veja o resto do versículo. Temente a Deus, ela nos escutava. Agora veja aí, irmão. O Senhor, porque tudo começa com Ele. Paulo está pregando o Evangelho e o Senhor lhe abriu o quê? É a primeira nota que nós não podemos perder. Esse é o lugar do Evangelho. Por isso nós falamos quando nós abrimos a reunião, nós não somos um seminário. Nós não estamos aqui propriamente para estudarmos as Escrituras. Nós estamos aqui para que, através das Escrituras, nós possamos conhecer, para que a nossa relação seja intensificada com uma pessoa viva, o Senhor Jesus. Então foi isso que ele fez com Lídia. Quando a palavra estava sendo pregada, o Senhor, aquele que usa a palavra, ele fez, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Que maravilhoso processo, não é? Esse versículo de Romanos 10, para você compreender, você tem que andar de trás para frente, né? Porque ele começa assim, ele começa com o fim. Ele diz assim, a fé. Aí ele diz, a fé vem pelo ouvir. Então tem alguma coisa antes da fé, é o ouvir. Agora tem alguma coisa antes do ouvir. O que é? A palavra de Cristo. Que maravilha essa sequência, não é? Porque é a palavra de Cristo que abre o ouvido para que então nós possamos crer. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A palavra é a origem de tudo. Então, irmãos, quando esse vaso escolhido pelo Senhor, chamado Saulo, agora Paulo, o ex-matador de cristãos, quando ele agora é um vaso escolhido, santificado, separado pelo Senhor, ele começa a proferir a simples mensagem do Evangelho. O que ele pregava? Se você tiver dúvida, você vai encontrar muitas passagens que mostram o que ele pregava. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Se você ler o início do texto, logo seguinte, 17, em Tessalônica, lá diz que ele ficou 3 sábados abrindo as Escrituras e fazendo o que com aqueles judeus? Mostrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é um assunto de altos tópicos. O Evangelho é a revelação da pessoa e obra do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho, não é? Então, quando Paulo está anunciando o Evangelho, é isso que acontece. O Senhor usa a palavra, porque pela palavra vem o ouvir, pelo ouvir vem a fé. E olha o que aconteceu com Lídia. O Senhor lhe abriu o coração para atender. Sabe o que significa atender aqui? Responder. Por que Lídia respondeu? Porque Lídia devia ser uma pessoa muito especial. Devia haver nela algo de muito maravilhoso. Claro que não. Porque de alguma maneira, mais uma vez, o Senhor atentou para um coração que busca. Você lembra a passagem que nós temos estudado nos domingos pela manhã, da interação entre Filipe e o etíope? Lembra? Lembra que o nosso irmão Sparks comenta naquele livro sobre o etíope? Que o Senhor nunca deixa de ver um coração que busca. Um coração que busca. E veja que aqui diz que Lídia era o quê? Vendedora de púrpura e o que mais?
temente a Deus. Está vendo? Nos escutava. Escutar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então Lídia nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração, não a mente para entender, mas o coração para escutar. Não é diferente? Essas duas coisas não são diferentes? Abrir a mente para entender é uma coisa, abrir o coração para escutar é uma outra coisa. O Senhor abriu o coração de Lídia para escutar a palavra do Senhor. E o que ela fez? Ela atendeu. Em outras palavras, ela respondeu. Então nós não nos orgulhamos da nossa resposta, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Mas o Espírito Santo, Ele coloca nota na nossa resposta. Não é maravilhoso isso, irmão? Nós precisamos muito compreender que a graça de Deus não fere a responsabilidade humana, mas que a graça de Deus habilita a responsabilidade humana. Quando nós não cremos no Senhor, quando nós não somos salvos, nós não temos graça para nos habilitar. Então a palavra de Deus vem a nós, aqueles que não creram ainda no Evangelho, que não conhecem o Senhor Jesus como seu Senhor, sua vida, seu Salvador. A palavra vem a esses corações e esta palavra habilita esses corações a crer. Mas, irmão, quando no desenvolvimento da nossa vida cristã, nós temos que tomar muito cuidado para não perder esse princípio que iniciou na nossa regeneração. Muitas vezes nós achamos que depois de sermos salvos, então tudo que nós carecemos é cruzar o braço, porque Deus é fiel, Ele nos chamou, então Ele começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la, e nós vamos usando versículos fora de contexto, não é? Nós vamos dizendo assim, Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, mas lá o texto não diz só isso. O texto diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Está vendo a responsabilidade humana? É uma exortação para nós, desenvolve a sua salvação, mas nunca você poderá fazer isso sozinho. Existe poder em nós para fazer isso? Para desenvolver a nossa salvação? Então, graças a Deus, Deus efetua em vós, tanto o querer, desejar isso, desenvolver a salvação, até isso vem dele, Ele efetua em vós o querer e também o realizar. Mas não anule o outro aspecto, desenvolvei a vossa salvação. Então, de alguma maneira, nós podemos colocar obstáculos, sim. Nós podemos paralisar, sim, a obra do Senhor em nós. Por que o livro de Hebreus foi escrito? Por causa disso. Porque aqueles que deviam ser mestres estavam ainda tão aquém que necessitavam de leite. Não eram exercitados na palavra da justiça, que ali traz a ideia de maturidade, traz a ideia de uma santificação mais plena, mais completa na vida daqueles que já conheciam a palavra. Não avançaram, estavam até mesmo retrocedendo, não é? Por quê? Porque Deus não é fiel? É essa a resposta? Deus não foi fiel com os recebedores da carta aos Hebreus? Deus não foi fiel com eles? O problema está onde? Está na bondade de Deus? Romanos diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao... E quando nós não respondemos ao arrependimento, o problema está onde? Está com a bondade de Deus? Foi ela que não nos conduziu ao arrependimento? Mais uma vez, irmão, arrependimento é um trabalho de cooperação. A graça de Deus que inicia tudo, Deus é a única verdadeira fonte, Deus é o único verdadeiro autor. Ontem nós estávamos lembrando com as irmãs esta frase de Jonathan Edwards a respeito da graça eficaz. Deus é a única verdadeira fonte, Deus é o único verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes. Deus faz tudo e nós fazemos tudo, porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras, como nosso querido irmão dizia. Então nós precisamos muito compreender isso, porque você vê, até mesmo aqui no caso de Lídia, alguém que não conhecia o Senhor inicialmente, era temente a Deus, porque era temente a Deus, mas ela não conhecia o Evangelho do Senhor Jesus. Mas então, quando a palavra foi pregada, o que aconteceu? O Espírito Santo usou a palavra, habilitou Lídia para crer, os ouvidos de Lídia foram abertos, a atenção de Lídia foi dada, Lídia se apegou ao que foi falado. Agora eu pergunto para os irmãos, por que quando Estevão pregou o mesmo poderoso Evangelho diante de alguns fariseus, eles jogaram pedra nele? Hein? Onde que está o problema? Na bondade de Deus? Na fidelidade de Deus? Deus não amava aqueles fariseus? A palavra diz que Deus amou o mundo todo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Ele amava aqueles fariseus. Ele amou um fariseu terrível, chamado Saulo de Tarso. E esse ex-fariseu está agora pregando para Lídia. Então o Senhor amava aqueles que apedrejaram Estevão. Não amava? Amava. Mas o que Estevão diz para eles? Vós sempre, o quê? Resistis ao Espírito Santo. Está vendo? Que o Espírito Santo pode ser resistido. Resistis ao Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que ser tão cuidadosos aqui. Sabe por quê? Alguns gostam muito de usar títulos. Alguns gostam muito de colocar uma placa em nós dizendo assim, calvinistas, arminianos e coisas desse tipo. Então nós precisamos ser muito cuidadosos aqui. Mas sabe qual é o meu entendimento? E eu respeito o teu. É que a graça de Deus nos habilita para crer, quando nós não conhecemos o Senhor. Mas de alguma maneira nós damos uma resposta ao Evangelho, quando a graça nos habilita. Porque é nessa base que nós seremos julgados. Em que base Deus vai julgar aqueles que apedrejaram Estevão? Na base em que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho e resistiram ao Espírito Santo e apedrejaram Estevão. É nessa base que eles serão julgados. Deus não será injusto com eles, como não será injusto com ninguém, não é? Então, quando a verdade do Evangelho nos alcança e na interação com o nosso Senhor na vida cristã, o processo é o mesmo. A graça de Deus nos habilita. A graça de Deus é a origem de tudo. A graça de Deus é a fonte de tudo. Mas, tem um mas, nós podemos resistir à graça de Deus. E nós podemos dizer, agora não, Senhor, deixa para amanhã. Que esse assunto que é tão difícil na minha vida, quem sabe um dia o Senhor vai conquistar essa área do meu coração. Nós vamos falar assim, né? Parece bonito isso, tão humilde, né? Quem sabe um dia, Senhor, o Senhor vai conquistar esta área do meu coração. O Senhor quer conquistar esta área do nosso coração já. Ontem Ele já queria conquistar. Desde que nós nascemos de novo. O problema não é Ele, somos nós que não damos os passos de obediência. Somos nós que ficamos considerando muito nossos sentimentos. Nosso gosta, não gosta, quero ou não quero, vou, não vou, acho, não acho. Não é? Se nós fôssemos mais obedientes no sentido de compreendermos o caminho do Senhor e buscarmos graça, nós íamos ver que a graça opera pela fé. Nós íamos ver que podemos receber da sua plenitude graça sobre graça, como diz a palavra. E a chegarmos ao trono da graça, Hebreus, para recebermos misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Será que nós temos aprendido isso? Se não temos, por quê? Onde está o problema? Então, irmãos, eu creio que esse assunto da graça de Deus e da responsabilidade humana, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, é muito séria. É tão séria que quando o diabo não conseguiu roubar esta verdade da vida da igreja, ele deturpou. E nós sabemos que os discípulos de Calvino eram mais calvinistas do que Calvino. Ensinaram coisas que Calvino nunca ensinou, não é? Porque deturparam, chegaram a dizer que Deus criou o diabo. Chegaram a dizer isso, que Deus criou o diabo. Será que você acredita nisso, irmão? Dá para acreditar que um ser como o nosso Deus vai criar alguém como o diabo? Ele não pode fazer isso, porque tudo que há nele é santo, tudo que há nele é puro, tudo que há nele é justo. Ele não é responsável pela perversidade de Lúcifer e nem pela queda de Adão e nem pelo nosso pecado. Ele não é responsável por nada disso. Ele criou seres com capacidade de escolha. Lúcifer escolheu o caminho dele e Adão também escolheu o caminho dele. E cada um de nós escolhe o seu caminho. E o Senhor vai nos julgar conforme a luz que Ele nos tem dado. Andemos, cada um de nós, de acordo com a luz que temos alcançado. Filipenses 3,15. Andemos de acordo com a luz que já alcançamos. Você vê o quanto há de participação humana aí? Nessa operação, graça e responsabilidade. Graça e responsabilidade. Não reme com um remo só. Se você remar com um remo só, você vai girar em círculos. Reme com 2 remos. A graça e a responsabilidade. E aí você vai avançar. Reto. O remo da graça e o remo da responsabilidade. Juntos. Para que você possa navegar bem. Então, o Senhor lhe abriu o coração para responder, atender às coisas que Paulo dizia. Abriu o coração.
Só alguma coisa mais aqui sobre o coração. Nosso querido irmão Ernie, ele selecionou um pequeno resumo muito interessante que compartilhou com as irmãs, ainda não com os irmãos. Então vou colocar aqui só para deixar os irmãos com água na boca. É um pequeno resumo com relação a 10 itens a respeito do trabalho do Senhor no coração, o foco com relação ao coração. Existe, segundo a pesquisa aí do nosso irmão, 755 menções sobre coração na Bíblia. É muita coisa, né? 755 vezes aparece essa palavra coração. Então é muito difícil fazer uma seleção do que é mais importante no meio de 755 menções, não é? Mas existem algumas coisas que são muito importantes dentro dessas 755 menções. Uma delas nós temos estudado em Romanos, tanto com os irmãos quanto com as irmãs. Aquela questão do coração circuncidado. Lembra que ele fala no capítulo 2? A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Os irmãos se lembram? Que diz lá, cujo louvor não procede dos homens, porque não é o homem que se circuncida, mas o louvor dessa circuncisão é de Deus, porque Ele circuncida com a palavra, não é? E com a resposta a essa palavra. Então esse é o significado bíblico de arrependimento. Arrependimento é isso. É quando o Senhor nos fala a sua palavra, nós acolhemos a sua palavra, essa palavra gera em nós, é capaz, é suficiente para produzir em nós uma metanoia, que é mudança de mente. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Estávamos indo para cá, viramos para cá. Isso é mudança de mente, arrependimento, não é? E a palavra diz que a bondade de Deus quer fazer exatamente isso conosco, nos conduzir ao arrependimento. E quanto nós temos então que responder à graça, para que possamos, usando esses dois remos, avançar em arrependimento, não é? Foi isso que aconteceu com Lídia, foi isso que aconteceu com todos que creram. É isso que tem acontecido conosco, se realmente temos compreendido isso, se não temos jogado a responsabilidade para Deus, não é? E dito, quando o Senhor quiser, um dia o Senhor o fará, e eu espero nele, e tantas frases que parecem muito espirituais, mas são muito soberbas, porque falam da nossa obstinação, da nossa resistência. Então levemos isso mais a sério, irmãos. Eu penso que o Senhor tem desejado tanto avançar no meio de nós. Não é esse o sentimento de todos nós? Agora, Ele não fará sozinho, porque Ele determinou que não fará sozinho. Ele quer fazer conosco. De Deus somos cooperadores, não é? Ele não vai passar com um trator em cima das nossas cabeças. Isso não é digno do caráter de Deus. Ele continua chamando os nossos corações. Vem e entrega, ouve e anda, ouve e obedece e responde, pratica o que você não quer, age como você não quer, porque isso é fé. Fé não é agir muitas vezes a favor dos sentimentos. Quando os sentimentos estão bem trabalhados, bem santificados, andar segundo Deus é um prazer. Devia ser assim, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então devia ser um prazer, mas nós somos um problema, não é? Então muitas vezes não é assim que soa para nós a vontade de Deus, nem boa, nem agradável, e muitas vezes até mesmo não perfeita. Isso é uma infelicidade para nós, porque ela continua sendo boa, agradável e perfeita, não é? Mas então o desejo do Espírito Santo é que nós foquemos isto pela fé e andemos, quer sintamos bem, quer não nos sintamos bem, quer queiramos, quer não queiramos, o justo viverá pela fé. E fé significa que estamos unidos a Ele e recebemos poder para fazer o que não queremos, poder para falar o que não achamos que devemos, não é? Ou que não temos capacidade de falar, poder para fazer o que não temos capacidade de fazer, graça sobre graça. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. O Senhor lhe abriu o coração. Essa é a sede do nosso relacionamento com Deus. A sede do nosso relacionamento com Deus não é mental, não é entender doutrina. A sede do nosso relacionamento com Deus é o coração. E nós já compartilhamos, acho que com as irmãs, não sei se com os irmãos, homens, nós fizemos isso. 2 pontos a menos para os homens até agora, né? Eu acho que falamos só com as irmãs também. O que a Bíblia chama de coração? Coração na Bíblia é, vou colocar agora então para todos os irmãos. Se você olhar os textos do Novo Testamento que mencionam a palavra coração, você vai chegar a uma conclusão muito maravilhosa. Sabe qual? Coração inclui mente,
Porque o Novo Testamento fala sobre pensamentos do coração. Então inclui mente, certo? Coração inclui vontade, porque a Bíblia diz resolveu no seu coração. Quem resolve no coração é porque decide no coração. Então coração inclui decisão, inclui vontade. A Bíblia também fala de afetos do coração, ou sentimentos do coração. Então coração inclui também, o que mais? Emoções. Então toda a alma já está aqui. Mente, vontade e emoções. Que maravilha, né? Porque é aí que o Senhor quer trabalhar. Mas tem mais um item, o último item. Você vai ver, por exemplo, o registro disso em 1 João 3, quando ele fala sobre a consciência do coração. E Romanos 2 também. 1 João 3 diz assim: se o nosso coração não nos acusar, temos paz diante de Deus. Se o nosso coração não nos acusar. E se você vê aquele versículo logo à frente, ele menciona a consciência. Você quer ver? Esse item é importante. Acho que nós devemos olhar na Bíblia. Veja lá, 1 João. Capítulo 3, versículo 19. João 3,19. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Ora, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que acusa, o órgão em nós que nos acusa ou defende, é a nossa consciência. Então, João deixa muito clara essa questão de acusação ligada ao coração. Agora vá para Romanos 2, um texto que também já temos estudado. Olha a menção da consciência especificamente aí. Romanos 2, 15 e 16. Romanos 2, 15 e 16. Estes gentios, Paulo está se referindo aos gentios, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Olha aqui, tudo dentro do coração. Consciência, que é uma função do nosso espírito humano, e pensamentos, que é uma função da alma, mente. Os pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Por quê? Porque a consciência, que é uma função espiritual, é que transmite o juízo dela para a mente. Então a mente acusa ou defende, baseado no juízo da consciência. Os irmãos estão entendendo? Vamos repetir isso? O coração é um órgão tão maravilhoso, espiritualmente falando, naturalmente também, os cardiologistas que o digam. Mas espiritualmente falando, o coração é um órgão tão precioso, que quando Deus vai dirigir a nossa vida mediante aquilo com o qual Ele quer nos convencer, Ele faz isso na consciência, de forma que, em primeiro plano, não passa pela mente. Maravilhoso. Se passasse pela mente primeiro, sabe o que nós íamos fazer? Nós íamos arrazoar. Nós já fazemos isso, mesmo quando vem da consciência. Então, quando Deus deseja trazer algo da sua luz a nós para nos falar com relação à consciência, o sinal verde, o sinal vermelho, o sinal amarelo, o falar de Deus na consciência, a condução de Deus, Ele faz isso diretamente na nossa consciência, primeiro, antes da nossa mente. Depois é que a nossa mente interpreta aquilo que Ele falou à nossa consciência, porque a consciência é uma função espiritual e não mental, em primeiro lugar. Então agradeço o Senhor por isso, porque você tem um vínculo estreito com o Espírito de Deus e a sua consciência para Ele convencer, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito, testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Então essa ação é imediata, o Espírito de Deus com o nosso espírito, a nossa consciência. Aí a nossa mente vai interpretar aquilo, e muitas vezes então essa interpretação é enganosa, ou nós resistimos a ela, não é? Nós justificamos. Lembra como Adão fez lá no jardim? Nós culpamos outro, não é? Nós culpamos Deus, no final das contas, Deus acaba sendo responsável. Nós tentamos driblar o falar da consciência. Mas sabe o que existe de maravilhoso nisso? Nossa consciência não encontra paz.
quando essa tentativa de driblá-la é feita, nós não encontramos paz. A consciência continua exercendo o seu papel pelo Espírito Santo. E continua, e continua, e continua, e continua, e continua, porque Deus é fiel. Mas cuidado aqui. Paulo fala sobre algumas pessoas, lá na carta a Timóteo, que tiveram cauterizada a sua própria consciência, queimada com fogo, de tal forma que agora não tem mais sensibilidade. Consciência cauterizada. Você se lembra que ele menciona na carta a Timóteo? Isso faz parte do juízo de Deus, porque Deus é fiel. Ele não é um Papai Noel do céu, Papai Noel celestial. Ele é um Deus santo, justo e perfeito, e que faz as coisas segundo o seu caráter. E disciplina faz parte do caráter de Deus, e juízo também, não é? Como temos visto tão claramente em Romanos, acumulando ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Não é assim que temos visto? Então, irmãos, todos esses assuntos são tão importantes. Eu queria então recuperar essa nota aí nessa situação de Lídia, para que os irmãos vejam que quando o Evangelho alcança aquela pessoa, lugar do alojamento do Evangelho, coração, coisa maravilhosa, não é? A consciência de Lídia foi tocada, agora ela pode se relacionar com o Senhor, porque o espírito dela foi vivificado. Agora ela vai clamar ao Senhor, Abba Pai, não é? Agora ela pertence a Ele. E além disso, a mente dela será transformada, a vontade dela será ganha, as afeições dela serão mudadas. Antes, ela era simplesmente uma mulher vendedora de púrpura. De acordo aqui com o contexto da época, ela devia ser rica. Essa tintura era muito cara. Devia ser uma mulher de posses, essa Lídia. E você vê quando ela recebe o Evangelho o que acontece. Quando Paulo sai da prisão, ele corre para a casa de Lídia. Versículo 40 de Atos 16, se você observar. E diz que quando Paulo viu os irmãos, veja a nota lá, os irmãos, não era só Lídia, havia já ali uma pequena congregação na casa de Lídia. E quando Paulo viu os irmãos, diz a palavra aí que ele os confortava. Maravilhoso, não é? Quem estava com o lombo rasgado era Paulo. Quem tinha sofrido injustiça das autoridades romanas era Paulo. Quem ficou preso lá até aguardar a ordem para sair era Paulo. Mas quem confortou os irmãos também foi Paulo. Porque Paulo ficou preocupado com o sentimento dos irmãos a respeito dele. Não é maravilhoso isso? Esse era Paulo. Como será que ele confortou os irmãos? Eu acho que sei como ele confortou os irmãos. Baseado em 2 Timóteo, capítulo 3. Lá diz assim: por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você se lembra? É isso que ele diz para Timóteo. É assim que ele conforta os irmãos. Dizendo, irmãos, olha, sabe o que aconteceu lá comigo, lá com Silas? Saibam que o mesmo pode acontecer com vocês, mas não se desanimem. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino. Aqueles que são considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome são privilegiados. Creio que era assim que Paulo confortava os irmãos. Não é dizendo, não, irmãos, não tenham calma, viu? Isso aconteceu comigo porque eu sou apóstolo. Mas isso de maneira nenhuma vai acontecer com vocês. Fiquem tranquilos. Vocês vão andar de bom a melhor. Prosperidade para todos, como se diz hoje. Não era assim que Paulo confortava os irmãos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Atos capítulo 17. Dessa passagem com relação a Tessalônica, eu queria extrair para os irmãos os versículos 2 e 6. Primeiro verso 2 diz que Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E depois o versículo 6, Atos 17, versículo 6. Agora já estamos em outra igreja, Tessalônica. Porém, não os encontrando, a Paulo e a Silas, esses invejosos ali que foram atrás deles, né? Está o texto explicando aí, verso 4, 5. Não encontraram Paulo, eles arrastaram a Jason, esse irmão que recebeu a palavra, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que coisa! Muitos que não compreendem bem a realidade espiritual do Evangelho acham que Paulo virou um revolucionário depois que ele se converteu, né? Porque eles acham que Jesus também era um revolucionário. A única coisa que eles conseguem ver em Jesus é isso, né?
Que pobreza! Jesus, o revolucionário. Isso é uma grande pobreza, porque ele é o Filho de Deus e não o revolucionário. Ele é aquele que não pelejou contra as autoridades. Ele é aquele que se rendeu como um cordeiro manso, humilde, levado ao matadouro, e não abriu sua boca. Que semelhança será que existe entre Jesus e Che Guevara? Acho que nenhuma semelhança, não é? Mas, irmão, por outro lado, observe esse versículo 6. Observe de novo esse versículo 6. Esses que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Como que eles transtornaram o mundo? Pregando o Evangelho. É por isso, irmãos, que se nós realmente conhecemos o Evangelho, nós não acreditamos em reforma humana. Não acreditamos em reforma humana. Nós acreditamos em regeneração. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A questão não é mente instruída. A questão não é mais religião. A questão não é mais cultura. A questão não é que aquele indivíduo é um bruto, que não teve berço, não teve educação. Tem outros que são brutos do mesmo jeito, só que são polidos. Porque tem educação, tem cultura, tem formação. Brutos polidos. Se você pisar no pé do bruto polido, você vai ver o quanto ele é bruto, não é? Então, irmãos, esse transtorno aqui não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com revolucionismo. Esse transtorno é o transtorno de homens que pregavam o Evangelho, tendo em si mesmos o caráter do próprio Senhor, do seu Senhor. Esse Evangelho na vida desses irmãos era tão poderoso que quando a simples palavra era falada, o transtorno era causado. As pessoas vivem de aparência, as pessoas vivem de discípulos, as pessoas vivem de elogio dos outros. Então, quando Paulo entra em Tessalônica, prega o Evangelho, a casa de Jasão se converte. Algumas mulheres, observe aí no versículo 4, uma multidão de gregos piedosos. O que você acha disso? Não são alguns, não. Uma multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Por que você acha que essas mulheres eram distintas? Porque elas eram nobres, porque elas eram ricas. E muitas distintas mulheres vieram a crer, mulheres de posição em Tessalônica. O que você acha que ia acontecer em Tessalônica? Eles iam ter inveja de Paulo, porque Paulo pregava uma palavra tão simples do Evangelho. E o Evangelho, então, pelo poder de Deus, como aconteceu com Lídia lá em Filipos, ganhava aquele coração, aqueles corações. Eles criam no Senhor, não se tornando discípulos de Paulo. Paulo foi embora daqui e acabou. Paulo nunca mais voltou aqui. São só 3 semanas. Os irmãos deviam aproveitar bem a comunhão dele ali, que seriam só 3 semanas e nunca mais. Depois 2 cartas seriam enviadas para eles, não é? Paulo não fazia discípulos dele mesmo. Paulo não ficava esticando o cordão umbilical em toda a localidade que eles passavam. Esses são meus, aqueles também são meus. Essa é minha tribo, não é? Esse não era Paulo. Ele, quando falou em Atos 20 com aqueles irmãos, lembra em Éfeso? Quando foi embora, se despediu deles, ele falou assim: eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são edificados. Que maravilha, irmão. Não era um político, Paulo não era um discipulador, Paulo era um servo do Senhor Jesus, que pela pregação do Evangelho, igrejas eram levantadas. Ele tinha aqueles irmãos no seu coração. É isso que nós vamos ler, lendo alguns versículos rapidamente aqui de 1 Tessalonicenses, para nos ajudar a entender esse versículo 6 aqui. Esse transtorno que Paulo causou lá em Tessalônica e em todos os lugares, aqui diz transtornado o mundo. Que maravilha! Queira o Senhor que essa mesma frase seja aplicada a nós, porque muitas vezes nós não conseguimos transtornar nem nossa casa. Transtornamos, mas no outro sentido, não é? Nós não conseguimos transtornar nem a nossa casa, com a realidade, com a vida, com o poder do Evangelho. Não é assim? Mas aqui diz que Paulo transtornava o mundo. Era uma figura realmente complicada esse Paulo, não é? Um servo do Senhor, santo do Senhor, não é? Então, esse foi o resultado. Agora vamos lá em Tessalonicenses, rapidamente. Queria que os irmãos vissem alguma coisa quando Paulo escreve a carta para eles, essa igreja. Veja que beleza esses primeiros versículos. Vamos ler com cuidado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, vamos ler até o 10. Bastante atenção aí no texto.
Damos sempre graças a Deus por todos vós. Saiba que Paulo aqui está pensando em Jason, um irmão que é citado lá pessoalmente, não é? Irmãos, tem uma coisa abençoada que você pode fazer dentro dos limites adequados. Sabe o que é? Fazer quadros quando você lê a palavra de Deus. Usa a tua imaginação. A gente usa a imaginação para tanta coisa, né? Menos para o que é importante. Usa a tua imaginação quando você lê a Bíblia, dentro dos limites do Espírito. Não vai ficar vagueando por aí, mas usa a tua imaginação. Quando você lê Tessalonicenses, é importante você ver. Agora você vai ler talvez aqui com mais significado, porque você sabe que Paulo ficou lá 3 sábados. Você sabe o que aconteceu quando ele pregou lá. Você sabe que uma pessoa lá é mencionada pelo nome, Jason, pertence ao Senhor. Havia uma igreja na casa dele, não é? Então, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos. Olha a memória. Onde há amor, há memória. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Irmão, essa igreja era tão novinha. Paulo escreveu essa carta alguns meses depois que ele passou por lá. E está dizendo que esses irmãos eram operosos na fé. Eles eram bebês em Cristo, mas eram bebês operosos. Operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quando nós somos ultra-calvinistas, sabe o que nós fazemos? Nós somos eleitos de Deus. Então nós somos os eleitos. Então tudo que é dos eleitos, nós estamos aí fazendo parte. E tudo automaticamente vai se consumar em nós. Mas Paulo não está dizendo, não está falando nada de eleição automática nesse versículo. Paulo está dizendo que aqueles preciosos eleitos de Deus, assim como nós, eles manifestaram que eram eleitos porque eles tinham uma fé com obras. Operosidade da fé. Porque uma fé sem obras é morta, como diz Tiago. Então eles tinham uma fé com operosidade, eles tinham um amor com abnegação, eles tinham firmeza de esperança. Isso prova que eles eram eleitos de Deus. Então a eleição tem prova, a eleição tem frutos, a eleição tem resultados que provam. Você vai estar num terreno minado se você se considerar um eleito de Deus, como se fosse uma posição espiritual, mas não tiver evidências na sua vida de transformação de coração, de mente, andando em amor e etc. Versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Graças a Deus. Paulo não era filósofo, não era professor, mas o nosso evangelho chegou em poder. Por isso que eles transtornavam o mundo e transtornaram Tessalônica. Em poder, que mais? No Espírito Santo. No Espírito Santo. E em plena convicção. Irmão Paulo, quando pregava o evangelho, ele não era um apologista apenas. Ele não era alguém que se interessava por assuntos filosóficos. E vamos então debater. Paulo não tinha prazer nisso. Ele inclusive orienta Timóteo a não fazer isso. Debates e genealogias sem fim e contendas sobre a lei. Ele diz: isso não chega a lugar algum, porque Deus não se importa com a aparência, Ele considera o poder. Tem forma de piedade, forma religiosa, negando entretanto o poder. Ele escreveu para Timóteo também, 2 Timóteo capítulo 3. Então o evangelho chegou até eles em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora veja aqui o poder do evangelho no coração dos tessalonicenses. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Que linda combinação. Paulo podia fornecer um modelo para eles na vida dele próprio, mas eles também eram imitadores do Senhor, não eram imitadores de Paulo em primeiro plano, né? Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, olha só, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia. Você lembra que foi a segunda cidade que Paulo visitou na Macedônia, né? De Filipos foi para Tessalônica. E na Acaia, é uma outra província, onde fica
Atenas e Corinto. Próximo passo da viagem de Paulo. De Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, na província da Acaia. E o testemunho daqueles irmãos tessalonicenses foi tão retumbante, é a palavra aí no original, nós vamos chegar nela. Ele promoveu tanta repercussão, é a palavra da nossa tradução em português. No original é retumbante, é como um tambor que faz um barulho, aquele que índio usa, para comunicar lá a quilômetros com os outros amigos lá. É aquele tambor que bate e se escuta a léguas de distância. Essa palavra que Paulo usa aqui. Que o evangelho chegou aos Tessalonicenses em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, que eles se tornaram um tambor que era ouvido em toda a Macedônia e até mais longe, na Acaia. Que maravilha, não é? O que mais que ele diz? Porque de vós repercutiu, essa é a palavra, é um som estridente, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas ainda mais longe, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, todas essas pessoas, na Macedônia, na Acaia e mais longe ainda, no tocante a nós, proclamam. Que repercussão, olha aí a palavra de novo, um som forte, estridente. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. O ingresso de Paulo no meio dos Tessalonicenses foi um ingresso estridente, tanto é que falaram. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Então Paulo entrou lá no poder do Evangelho, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, como Paulo entrou com aquela estridência do Evangelho, eles receberam o Evangelho com a mesma estridência. E todos aqueles lugares ouviram o testemunho dos Tessalonicenses. Depois Paulo foi embora. Que maravilha, irmão. É isso que o Senhor deseja fazer em nós. Não é conhecimento mental. Não importa se nós estamos aqui há 5, 10, 15, 20 anos. Não importa. O desejo do Senhor é que nós nos relacionemos com Ele, o Evangelho, de tal maneira que o nosso testemunho repercuta da mesma maneira, com essa mesma estridência, abnegação de amor, firmeza de esperança e operosidade de fé. Esse era o som estridente. 3 aspectos desse som estridente: fé com obras, amor abnegado, amor que não busca nada para si, e firmeza de esperança. Será que nós temos tido esse som estridente? Será que nossos vizinhos estão ouvindo esse som? Será que São Lourenço está ouvindo esse som? Esse é o desejo do Senhor para nós. Eles mesmos proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, do Senhor Jesus. Mais 3 aspectos ligados a esses irmãos. Além de fé com obras, amor abnegado e firmeza de esperança, esses Tessalonicenses tinham mais: deixaram os ídolos, se converteram a Deus e aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Aquele Maranata, como eles se saudavam. Eles usavam essa expressão para se saudar. Maranata, vem nosso Senhor. De tal forma eles compreenderam que eles eram noiva, que agora para eles o que importava era que o Senhor viesse e tomasse para Ele aqueles que Ele redimiu. Ali, no caso, os Tessalonicenses. Que maravilha, irmão. Que fé plena esses irmãos desenvolveram, não é? No Senhor. E por último, então, para concluirmos por hoje, volte lá a Atos 17. Os de Bereia. O que diz? Vamos colocar bem objetivamente, Atos 17, versículo 11, para concluirmos. Atos 17, 11. De Tessalônica, Paulo vai para Bereia, e diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Que coisa! Se nós acabamos de ler o que os Tessalonicenses eram, quase que não dá para imaginar ninguém mais nobre do que os Tessalonicenses, não é? Mas diz que os de Bereia ainda eram mais nobres. Por quê? Primeiro, porque eles tinham avidez, fome, muita fome. Eles receberam a palavra com avidez. Não era uma questão de se relacionar oficialmente com a palavra, religiosamente com a palavra. Não é uma questão de abrir a palavra no Salmo 91 e deixar naquele lugar da casa que a folha fica até amarela, porque não vira mais para lado nenhum. Não é assim?
Mas eles receberam a palavra com avidez. Por isso eles eram mais nobres, não é? E examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. Quanto isso é importante. Centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. A vida da igreja só tem sentido com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós nos exortamos, é com a palavra de Deus que nós nos encorajamos, é com a palavra de Deus que nós nos corrigimos, é com a palavra de Deus que nós nos exortamos, admoestamos, é com a palavra de Deus que nós nos edificamos na fé, é com a palavra de Deus que nós somos ataviados, é com a palavra de Deus que nós somos circuncidados no nosso coração, não é? Então, irmão, eu quero terminar como eu comecei, mas não como comecei aqui abrindo este estudo, mas como comecei abrindo a reunião. E vou concluir. Que ore ao Senhor, para que todas as vezes que nós como igreja nos reunirmos no mesmo lugar, essa seja a santa expectativa do nosso coração. Amém? Nada menor do que isso. Porque nada menor do que isso é digno do Senhor. Os irmãos percebem? Não é digno dele. Sabe o que é digno dele? É que quando ele nos chama para nos reunir, como nós falamos, como no caso quarta-feira, 8 horas da noite, e nós chegamos aqui 5 para as 8, porque é isso que nós devíamos fazer, nós temos que saber que o nosso Senhor já está aqui, porque é Ele que nos convocou. Ele já está aqui, pronto para se reunir conosco, para que nós adoremos a Ele, para que nós oremos, não é? Cantemos os cânticos. Ele é quem importa. Então que nós sejamos ávidos pela presença do Senhor, pela realidade espiritual de nos reunirmos com Ele, cada vez que nos colocarmos juntos. Por favor, irmão, não venha às reuniões religiosamente. Venha às reuniões preparado para as reuniões. Venha para as reuniões com seu coração cheio de adoração, para render ações de graça, disposto a perceber a condução do Espírito Santo, nas orações, nos louvores, quando nos colocamos juntos, antes de abrirmos a palavra de alguma maneira, antes de partirmos o pão, que desde o início já entremos aqui experimentando a condução do Espírito Santo. Como nós falamos, cada irmão que tem tido a responsabilidade de abrir a reunião, todos ao mesmo tempo, venham preparados, para que então nós vejamos ali quem que vai abrir essa reunião, de forma fresca, viva, cheia do Espírito, para que já possa então nos introduzir diante da face do Senhor. Não é isso que nós queremos? Sem a face do Senhor nós não temos nada, só uma reunião. Reunião sem Ele é muito ruim, melhor ficar em casa, né? Então que o Senhor desperte essa santa expectativa no nosso coração, porque isto é o que Ele quer nos conceder. Ele é quem quer, Ele só pede que nós queiramos também, porque Ele já quer, acima de tudo. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Nós temos quase 5 minutos até as 9h30. Gostaria que nós orássemos coletivamente, de forma objetiva, para que mais irmãos possam orar ao Senhor. Nós vamos ter um tempo juntos diante do Senhor em oração.